Olá, pessoal. Estamos iniciando o primeiro podcast do Clube dos Empreendedores e Líderes da Hattori Tech, né? Então, eu sou Adrio Hattori, sou um dos idealizadores do clube e do meu lado está a Gabriela Carvalho, também uma das idealizadoras, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Hattori Tech, falar um pouquinho sobre também o que é o Clube dos Empreendedores e Líderes e o que ele tem de benefício, o que ele vai trazer aí para o empreendedor, né, Gabi? É isso mesmo, Adri. Então você que está aqui com a gente vai poder conhecer um pouco mais quem é a Rator e como é que surgiu esse projeto do Clube de Empreendedores e Líderes e como você faz para fazer parte também desse clube que está só crescendo. É isso mesmo, né? Então, antes da gente falar um pouco sobre o clube, a gente vai falar sobre o que é a Atomitec, né? Então, como a gente começou, qual foi o processo para a gente chegar aqui ao mundo do empreendedorismo, né? E o processo também para chegar, ter condições, experiência para a gente levar um clube como esse, que é o CEL, né? Então, a gente criou, desenvolveu o Céu, não foi de qualquer jeito, tem muito planejamento, né? Então tem muito fazejamento, né, Gabi? É isso mesmo. Que é justamente é, criando vários formatos, fazendo estudos, fazendo análise, né? Validando para a gente poder chegar a um clube que realmente ele vai fazer diferença na vida do empreendedor. É isso mesmo. E pergunta é, como surgiu a Ratoritec? Quem é Ratoritec, né? Uma pessoa? É um negócio? É o Ratoritec? A Ratoritec? O que é isso? Explica pra gente, Adri. Verdade. Então, a Hattori Tech, ela surgiu em 2019, né? Então foi uma ideia, surgiu como uma ideia em 2019 com três professores, né? Então ela se originou com três professores e é uma coisa que a gente sempre comenta muito, né, Gabi? Que foram uma brincadeira que a Gabi faz muito. O que vocês acham no que a gente é formado, né? Então olhando assim para a gente, vocês acham que qual é a nossa formação, né? Sendo que a gente já falou que nós somos professores, e somos professores, temos a graduação em licenciatura, não em bacharelado, né, Gabi? É isso mesmo. Então, a Ratori foi fundada por três professores. Mas de que área? Professor de tecnologia, né? Acho que foi pedagogia, né? Quem tem Às vezes o pessoal pensa que é marketing. professor de marketing e tudo mais. Mas na verdade, a Ratori Tech foi formada por três professores de educação física. Sim, é isso mesmo. A gente focou na educação e deixou de lado um pouco o físico para que a gente pudesse estar contribuindo para o negócio de vocês. É verdade. Então, foram três professores de educação física, né, que tinham um pensamento fora do comum, querendo ou não, são extremamente apaixonados por tecnologia, Super né, fora da caixa. e totalmente fora da caixa. Então, primeiramente, a gente começou dentro da área que é a nossa formação na área de educação, né? Então, começamos a desenvolver cursos, workshops, treinamentos dentro da própria área de educação, falando sobre metodologias ativas, sobre educação especial inclusiva, né? Sobre Realidade robótica, virtual, realidade virtual, realidade eletrônica. aumentada, né? Então, nesse sentido, foi onde se iniciou a Autoritec nesse cunho tecnológico, né, nesse mundo digital, nessa tecnologia educacional, que justamente foi onde iniciamos em 2019. E em 2019 era somente uma ideia. Era somente uma ideia onde a gente falou assim: temos expertise em determinados de conteúdos, por que não realizar workshops, palestras, oficinas? E assim a gente foi indo. Começamos a ser convidados também para outras instituições, para levar o nosso conhecimento. E aí a gente foi verificando: opa, tem como a gente ir evoluindo, tem como a gente formalizar. E assim a gente foi caminhando. Né? E por conta dessas inquietações que a gente teve, até hoje a gente tem, né, por conta da área de educação e da tecnologia, nós encontramos um edital aberto, que era o Centelha, né, e onde a gente submeteu um projeto chamado A Importância da Realidade Virtual, né, no ensino e aprendizagem para crianças com autismo. Então a gente escreveu esse projeto até porque, além da nossa graduação em Educação Física, eu sou especialista em Educação Especial Inclusiva e a Gabi é especialista em... Em educação física escolar. E por conta disso a gente desenvolveu um projeto,
né, para trabalhar justamente o ensino-aprendizagem de crianças com autismo. E a gente teve a grande sorte, né, eu não falo sorte, mas Deus permitiu que a gente A grande a grande oportunidade. oportunidade, Deus permitiu que a gente ficasse aí em segundo lugar, né, no edital, ganhasse em segundo lugar, é, o que realmente vem a ser uma centelha, né? A gente ganhou uma subvenção econômica de fundos não reembolsáveis, né? A gente não precisou devolver, para justamente a gente tocar o nosso projeto, colocar esse projeto para frente, né? Então, a partir do ano de 2020, a gente começou a desenvolver esse projeto, tocar esse projeto, mesmo com a pandemia acontecendo, a gente fazendo algumas atividades, né, voltado para a realidade virtual, ao trabalho com crianças com autismo, né, principalmente nessa área da educação especial. E foi também onde a gente aproveitou, já que os materiais que a gente tinha comprado com a subvenção econômica, a gente conseguiu também montar alguns outros segmentos dentro da empresa. Então, apesar de naquela época a gente não ter um conhecimento voltado à parte de gestão de negócio, mas pelo direcionamento que a gente teve, principalmente de Deus, a gente conseguiu é, iniciar a empresa já diversificando em outros segmentos, né? E aí, vou deixar a Gabi falar um pouquinho de diversificação, que isso é muito importante dentro de um empreendimento, a gente fazer essa diversificação dos nossos produtos e nossos serviços, né, Gabi? Verdade. Quando a gente fala de um negócio, dentro do marketing, a gente fala muito sobre criar um nicho ou ter um nicho, um segmento específico. Se pensa que é só uma coisa, eu vou ter que focar naquilo e pronto, eu não vou ligar mais para nada. Só que a gente precisa entender que o mercado está em constante mudança. O mercado está todo o tempo mudando e ele exige certas adaptabilidades. E se eu não tiver adaptabilidade, flexibilidade ou outros ramos para atender de janeiro a dezembro o meu negócio, eu vou ficar parado, porque tem negócios que funcionam muito bem em janeiro. Só que em fevereiro eu tenho conta para pagar. Se eu não tiver ali um outro produto, um outro segmento, um outro negócio para suprir aquela necessidade, eu acabo falindo. Então, a importância de diversificar o seu negócio, seja em produto, em serviço, no que seja, vai fazer com que você tenha mais de uma fonte de renda. Normalmente a gente ouve falar isso das pessoas que são da área de finanças, que falam que se você já tem uma renda, procure a segunda. Se você já tem duas, procure a terceira e assim por diante. Pois é. E uma coisa interessante que a gente foi descobrindo, né? Eu ainda vou continuar falando um pouco sobre a história, só vou colocar um parênteses aqui rapidão. Uma coisa que a gente foi descobrindo com o desenvolvimento das atividades, né, foi que realmente cada período do ano ele tem sua sazonalidade, né? Então, para quem ainda não percebeu, dezembro é o período do ano que mais se vende. Né? Praticamente tudo que você colocar para vender vai vender muito em dezembro, está todo mundo consumindo. E em janeiro está todo mundo liso. E dezembro tá todo mundo com dinheiro, né? Sai férias, 13º e Cartão de cartão crédito. de crédito, tudo vira. E aí, ao mesmo tempo, pega ali um pouco da Black Friday, né? Que é final de Isso. novembro. Então, é incentivado mesmo a esse consumo. E a gente até brinca que no Natal as pessoas compram roupa nova para ficar no sofá. Então, por conta desse consumismo, né? E tá todo mundo quer comprar e quer. E qual é o segmento que mais vende? É alimentação, confecção e de presente. Então, quem tem esses ramos, quem trabalha nesses segmentos, dá super match nessa época do ano. Só que precisa se reinventar, precisa se adaptar. Em janeiro, as pessoas estão sem dinheiro. E aí, como é que eu vou pagar minhas contas de janeiro? Então, você empreendedor, com certeza já observou, né, que tem essas sazonalidades do período do ano. Né? Então, dezembro você pode ter vendido muito e agora em janeiro tu não está nem com dinheiro para pagar as contas. Né? E como é que resolve isso? Então, por conta dessas situações que foram experiências que a gente teve também, né, onde a gente entendeu, cara, para a gente continuar mantendo o negócio funcionando, a gente precisa diversificar. Então a gente vai precisar ter um outro serviço, ter um outro produto que funcione em janeiro, né? Sendo que o que a gente trabalha em dezembro não está funcionando em janeiro. Então a gente precisa ver. E foi quando a gente teve esses insights, né? Justamente na proposta de diversificar. E com essas experiências que a gente teve, que a gente tem, que a gente ainda está tendo,
é que a gente montou também o Clube de Empreendedores e Líderes com a ideia, né, de ajudar os empreendedores, né, principalmente nas suas principais dificuldades. E é uma coisa que tanto eu e a Gabi a gente comenta muito sobre a seguinte situação. Quando a gente está iniciando um empreendimento, né, algum momento alguma pessoa falou assim, você é muito bom fazendo isso, quanto é que você cobra e tal? E tu vai lá, faz, cobra qualquer valor e tal, e pronto, você virou um empreendedor. E aí você é muito bom fazendo aquilo, vamos dar o exemplo do barbeiro, né? Você é muito bom fazendo a barba e tudo mais, mas e aí? E a gestão? E o marketing? E as vendas, E as atendimento ao vendas? cliente, tudo isso, o empreendedor ele acaba mergulhando nesse mundo e aí ele se depara com algo que ele não estava acostumado. Então ele fica, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? E aí ele se vê, ele é o faxineiro, ele é o estoquista, Ou ele faz é tudo, o faz serviços tudo, serviços gerais? gerais, ele vai comprar equipamento, ele volta, ele monta, ele desmonta, ele abre, ele fecha. E aí o empreendedor fala assim, meu Deus, eu não dou conta, não sei o que fazer. E aí é justamente pensando em ajudar e de acordo com as nossas experiências, tanto experiências práticas dentro da própria Ratoritech, como também ajudando outros empreendedores, a gente foi identificando alguns pontos que são comuns. Independente se você está iniciando o seu negócio agora ou se você já está 10, 5, 15, 20, 30 anos no seu negócio, a gente identificou que tinham pontos em comuns entre esses empreendedores que a gente poderia auxiliar. Então, dentro daquele processo que a gente tinha iniciado em 2019, foi para 2020 com o projeto do Centelha e tudo mais, né, veio a pandemia. E com a pandemia foi observado a seguinte situação: precisava de um mundo digital, né? Com a pandemia tudo fechou, tudo ficou digital. E aí foi onde a gente observou uma grande possibilidade para a gente, né? Até porque para o projeto que a gente ganhou, a gente comprou câmeras, né, para rodar no projeto. Então precisou de câmeras também para tudo, né? Todo mundo estava fazendo vídeo em casa, todo mundo estava fazendo aula, né? Os professores tiveram que tudo aprender a fazer vídeo, editar vídeo, fazer vídeo chamada, dar aula, essas coisas tudo mais, né? Então a gente observou que precisava realmente de uma empresa aí para fazer essas gravações de vídeo, fazer essas transmissões de live. E olha que curioso, a gente tinha uma metade dessa expertise, não tinha 100% da expertise, mas a gente tinha uma boa parte e com isso a gente aprimorou nossos conhecimentos e foi quando a gente diversificou, saindo, não saindo, né, mas estando dentro da área de educação e aproveitando também para entrar na parte da comunicação, do audiovisual, né, com transmissão de live, com vídeo e essas coisas. Então a gente viu o mercado como ele estava funcionando num período, viu essa sazonalidade, né, viu uma situação da pandemia que precisava muito de algumas coisas emergenciais e poucas pessoas tinham habilidade para fazer isso. Então foi quando a gente teve esse insight para ir para a área do audiovisual e foi onde, por um bom tempo, virou o carro forte, o carro-chefe da empresa. E é uma coisa curiosa, né, Gabi, que apesar da gente ter passado um bom tempo com o audiovisual sendo o nosso forte, a gente continuava dentro da área da educação, fazendo sempre desde o início até hoje, a gente sempre faz muito treinamento, muito workshop, muita atividade, aí na grande maioria de forma gratuita também, que é uma forma da gente retribuir para o universo o que Deus, o universo tem permitido também vir para nós. Né, Gabi? É isso mesmo. E o que é mais legal é que dentro ainda desse formato que a gente já trabalhava muito antes de 2019, dessa parte das tecnologias educacionais, as pessoas antes assim meio que falavam, tipo, ai, nada a ver, besteira, isso daí e tudo mais. E o que é mais engraçado é que a gente já trabalhava com tecnologias educacionais muito antes de 2019. E as pessoas achavam antes assim, ai, besteira, nada a ver e tudo mais. Quando foi em 2020, que eles precisavam da gente? E aí a gente tinha essa expertise, né, de fazer videoaula, videochamada, mexer no computador para dar aula, ferramentas que antes as pessoas na escola eram assim, não, é proibido celular na sala de aula. Depois vai, menino, aparece, cadê teu computador, cadê teu celular, aparece na aula. E aí era uma coisa que a gente já vinha desconstruindo há um bom tempo. E aí começaram a nos procurar para essas determinadas demandas e aí a gente viu
de acordo com a demanda do mercado. Isso é algo que o empreendedor ele precisa entender, que o mercado ele tem demandas. E nós, como empreendedores, como pessoas, a gente precisa solucionar essas demandas que o próprio mercado está exigindo naquele momento. É verdade, né? Então, é, a gente entendeu, né, teve esse insight de mercado, que é uma coisa muito louca quando a gente comenta. Às vezes a gente conversa na roda de pessoas que são formadas em tradução, né, são gestores, têm essa formação em gestão e tudo mais, e a gente vê que muito do conhecimento que a gente adquiriu, das experiências que a gente adquiriu, foram muito práticas, né? Até porque a educação física é algo prático também, né? Então, a gente adquiriu esse conhecimento tudo de forma prática, a gente entendeu que a gente precisava estudar o mercado, analisar o mercado, precisava diversificar os nossos produtos, os nossos serviços para a gente ganhar mais dinheiro, né? Então, tudo isso é o que os grandes players do mercado comentam hoje, né? Tem muita gente falando sobre isso hoje e a gente percebeu e entendeu isso na prática, né? E muitas das coisas, às vezes, quando a gente está ajudando novos negócios, se torna muito mais fácil a gente ajudar esses negócios que estão surgindo, porque a gente já tem um conhecimento do que a pessoa precisa fazer para ela chegar ao nível que a gente chegou, né? A crescer o quanto a gente cresceu. Então, quando muitas das vezes, é uma coisa que a gente tem comentado muito, muitas das vezes o empreendedor ele é egocêntrico demais, fala, não, vou bater no peito, eu dou conta de tudo sozinho, eu faço tudo sozinho, eu consigo tudo sozinho, né? E enquanto ele não desconstruir isso, ele não vai conseguir evoluir a um ponto grande, né? Enquanto ele não entender que ele precisa estar em um grupo com outros empreendedores, que ele precisa adquirir mais conhecimentos, que ele precisa entender que outras pessoas que podem até ter um negócio que não chegou no nível que o negócio dele está, mas com certeza tem um conhecimento que ele não tem, ele vai começar a fazer diferença, né? Não é porque você é grande, que você é enorme, que uma pessoa que está começando agora não pode te ensinar, né? Tem até uma frase que a Gabi comentou hoje sobre isso, eu queria até que tu lembrasse. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. E a verdade é muito isso mesmo. É, as possibilidades, o quanto a gente pode estar aprendendo, né? E é por isso a importância de você fazer parte de um grupo de empreendedores, porque empreendedor ele precisa estar com empreendedor. E, querendo ou não, o ser humano ele foi criado para viver em comunidade. Então a gente precisa da ajuda do outro, porque às vezes uma expertise que você tem eu não tenho e a gente vai se complementando. Então, tá nesse meio de empreendedorismo também é isso, uma habilidade, uma experiência, uma troca de ideias, uma dificuldade que você passou para contribuir. Né? Então, é muito importante a gente entender com as pessoas que a gente está andando, porque é uma coisa até que eu comento muito, né? Muitas das vezes a gente é muito criticado pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por pessoas próximas, né? E é uma coisa que eu falo muito também, que é muito difícil as pessoas que cresceram contigo te valorizar, né? Então, É o famoso santo não faz milagre em casa, não é isso? o famoso santo não faz milagre em casa. Então, é muito difícil a pessoa que cresceu contigo te valorizar porque ela cresceu contigo. Ela viu você brincando na rua e tudo mais, olha assim, cara, como é que fulano que estava aqui comigo agora está lá em cima, tem um carrão e tudo mais. Então, essas pessoas acabam não te valorizando. E muitas das vezes, pelas frustrações, a pessoa teve sonhos e não conseguiu concretizar e tudo mais, muitas das vezes, por causa disso, ela vai lá e fala para você, não vai dar certo, não, cara, esquece, não é muito bom e tudo mais. Então, por isso que a gente comenta, empreendedor precisa estar com empreendedores, ele precisa estar com um grupo, com outros empreendedores. Por quê? Porque a conversa é diferente. Quando você está com um grupo de empreendedor, a conversa é sobre negócios, é sobre empreendimentos, não é sobre Big Brother, não é sobre é, qual é o time que jogou no final de semana, quanto é quem perdeu, ou se o time está na zona de rebaixamento, ou qualquer outra coisa desse tipo. Não É é sobre sobre empreendimento. isso, não é sobre pessoas, é sobre o negócio.
Então, quando a gente vai falar de time, a gente vai falar tal time investiu em tal e usou essa estratégia e fez isso, Big Brother faturou isso, fez essas empresas, usou essa estratégia. Então, a gente ter esse olhar mais de empreendedorismo, mais de negócio em tudo aquilo que a gente for fazer. Então, isso faz parte, se torna, como eu sempre falo, um estilo de vida. O empreendimento, o teu negócio se torna parte de você, onde você vai para todos os lugares e você fica analisando, fica verificando, questão de atendimento, questão de iluminação, tudo isso são formas para você aprender na prática como é que funciona o teu negócio, como é que você pode usar aquela mesma estratégia para o seu negócio também. Realmente, né? Então, o Clube dos Empreendedores Líderes, justamente, ele é pensado nisso. Ele é pensado que você precisa gerar conexões. E é uma coisa interessante que a gente comenta também sobre o que a gente tem tido como experiência. Cara, a coisa mais importante do teu empreendimento é a venda. Né? Se você não vender, você não vai ter como pagar seus colaboradores, você não vai ter como pagar suas contas, não vai ter como pagar o imposto, a conta de água, a conta de luz, o telefone, a viagem que você quer fazer. Né? Então, como é que acontece tudo isso? Através da venda, porque precisa de venda. Né? Então, a coisa mais importante do teu empreendimento é vender. E aí, tem empreendedor que fala bem assim, mas eu não gosto de vender, eu não nasci para vender, eu não sou de vender e tudo mais. E muita gente fala isso. Aí uma coisa que eu falo até para os nossos colaboradores, quando a gente está comentando sobre venda, é que para a pessoa passar por um processo seletivo dentro de uma empresa e chegar a ser contratada pela empresa, ela fez uma coisa extremamente importante, ela se vendeu. Né? Ela se vendeu para o cargo lá, mostrando a capacidade dela, vendendo peixe, mostrando o que ela pode fazer, né? o caráter e tudo mais, aquilo que a empresa está atrás. Né? Então, inicialmente, a pessoa já começou se vendendo. E às vezes a pessoa fala assim, Inclusive, eu era uma dessas que falava que eu não gosto de vender, vendas não é para mim, esse negócio é muito chato. Por quê? Quem é de Manaus vai se identificar. A gente está acostumado com a venda do compra-se ouro, vende-se ouro, compra-se ouro, vem cá, não sei o que lá, vamos lá no bate-palma aqui no centro e tudo mais. A gente está acostumado com esse tipo de venda. Mas a venda não é necessariamente isso. A venda é técnica, a venda são metodologias, a venda são processos. E aí, quando a gente consegue entender isso, os processos de persuasão, as técnicas necessárias para a gente realizar aquela venda, se torna de uma forma muito mais natural, sem ser algo impositivo. A gente acaba influenciando aquele cliente a comprar determinado produto, determinada coisa. Tenho certeza que você já passou por essa experiência onde você nem queria comprar, estava só dando uma olhadinha. E aí a pessoa veio, identificou qual era a necessidade que você precisava, começou a falar daquele produto e você se identificou e falou: opa, eu quero ter essa mesma sensação, eu quero ter esse resultado. E aí você acabou comprando quando você viu, eu nem queria, mas eu comprei. Justamente porque venda não precisa ser algo necessariamente impositivo, mas ela precisa trazer uma solução necessária para o seu problema. e uma coisa que a gente comenta muito em relação às vendas é que venda é relacionamento. Né? Então, voltando de novo à importância do Clube dos Empreendedores Líderes, a venda nada mais é do que relacionamento. Então, você precisa, é uma coisa que a Gabi sempre comenta, você trabalha com robô, você vende para robô? Provavelmente não. Se você não vende para robô, você vende para pessoas. Então, para você vender para pessoas, você precisa se relacionar com essas pessoas. Você precisa encontrar essas pessoas, né? Ou, magicamente, você está lá deitado na tua rede lá e alguém bate lá na tua porta lá, ei, fulano, vim comprar de ti. Não. Você precisa estar posicionado estrategicamente, você precisa estar com um grupo de pessoas, onde quando você gerar um relacionamento, quando você começar a conversar com essa pessoa sobre o que você vende, as experiências que o teu produto, o teu serviço traz, a pessoa vai comprar de ti. Né? E quando o cliente ele está muito satisfeito com o produto, ele vai lá e indica. Né? Então gera todo um efeito em escala e só vai acontecer, claro, se você fazer um método muito eficaz chamado TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Então você precisa tirar a bunda da cadeira, ir para gerar conexões, gerar network, ir para um grupo onde tem vários empreendedores, justamente com a intenção de fazer o teu negócio crescer.
né? É claro que muitas das vezes você não vai conseguir vender, dependendo do teu produto ou serviço, você não vai conseguir vender muito se você for para uma festa, for para um barzinho de final de semana. Mas se você for para um grupo onde tem diversos empreendedores, diversos segmentos procurando soluções para melhorar seus negócios, provavelmente você vai gerar aí uma rede de conexões muito forte, né? Então, a ideia do Clube de Empreendedores e Líderes é justamente isso, né? E a gente entendeu isso dentro dos processos, experiências que a gente teve no decorrer da nossa empresa, né? Então, a gente veio da área de educação, a gente foi para a área do audiovisual, depois da área do audiovisual, a gente entendeu que precisava, que a gente ia fazer transmissão de live, mas o pessoal queria microfone, queria caixa de som, queria algum item de Instagram, um produto instagramável, uma área instagramável. E aí foi outra diversificação que a gente encontrou, que foi justamente o aluguel de equipamentos para eventos, né? Então, a gente, mais uma vez, a gente foi para analisar o mercado, estudar o mercado, o que o mercado estava querendo, o que o mercado estava pedindo, para justamente a gente pensar no que é mais importante para o bolso do empreendedor, que é dinheiro. É isso mesmo. E como vocês sabem, eu sou na parte do marketing. Marketing nada mais é do que mercado. E aí o empreendedor ele precisa estar em constante avaliação de como está o mercado. Então, lembra que a gente falou que a gente começou lá em 2020, a pandemia estava no boom, no auge, todos os eventos eram online, tranquilo, estava tudo de bom, a gente estava ali naquele hype. Acontece que em 2021 as coisas já foram voltando ao novo normal, que a gente fala, então já estava tendo eventos presenciais e tudo mais. E aí? As pessoas não necessariamente estão precisando de live. Como que a gente vai vender agora? A gente precisa pensar em um outro produto, em um outro formato para poder a gente conseguir vender enquanto não está tendo mais isso. E a gente percebeu, beleza, transmissão de live acontece em eventos, mas não é todo evento. Por exemplo, aniversário de 2 anos. Não é todo aniversário de 2 anos que tinha transmissão de live. Era mais eventos corporativos, eventos institucionais, educacionais, promocionais. E aí foi quando a gente pensou: opa, tem um mercado grande, que é o de eventos. De que forma a gente consegue estar nos mais variados eventos, em casamento, aniversário, confraternizações, para a gente estar inserido nesse mercado que está constante de janeiro a janeiro. E aí foi quando a gente entrou para esse ramo voltado para os eventos, de espaços instagramáveis, de soluções inovadoras para eventos e também de entretenimento para o público. E aí a gente chegou àquele momento que tá, o que a Ratoritech é? Ela é uma produtora Aquele audiovisual? momento de crise de identidade, né? Aquele momento de crise de identidade. O que é? Porque as pessoas falavam bem assim, vocês fazem um monte de coisa, vocês é isso, não sei o que lá, mas o que é a Ratoritech? E a gente ficava assim, cri, Vocês são cri. startup? O É, que vocês estão em vocês são? startup, é uma empresa de eventos? Então, por conta disso, a gente teve essa crise de identidade, né? A gente foi muito questionado, então ficou, cara, o que realmente nós somos? A gente não é um produtor audiovisual, a gente não é uma empresa da área de educação, a gente não é uma empresa de comunicação, a gente não é uma empresa de audiovisual, a gente é mais do que isso, né? E teve um processo de mudança também de logo da identidade visual da nossa empresa, justamente para passar essa ideia que a gente não é somente um mercado, um segmento. A gente pode ser vários segmentos, né? Principalmente porque a gente vive, trabalha e respira tecnologia, né? Então, foi quando a gente teve outros insights, a gente falou, cara, nós não somos uma startup, nós não somos uma empresa de eventos, nós somos um hub. O hub é o quê? Uma caixa com diversas soluções, né? Então, nós entendemos, né, até 2024 que nós, a Atoritech, era um hub de inovação, Era uma caixa fora da caixa. uma caixa fora da caixa. Era um hub de inovação voltado a justamente diversas soluções dentro da nossa capacidade, né? E a gente tem muita capacidade, se diga de passagem. Então, com isso, o ano de 2024 a gente se tornou essa caixa de soluções fora da caixa para trazer diversas inovações, não somente para eventos, né, mas também para empresas, para negócios que estão iniciando, negócios que já estão em andamento. E aí foi quando a gente começou a
ajudar outras empresas, ajudar outros negócios, né, que estavam passando pelo que a gente já passou. E foi quando a gente começou a entrar com consultorias voltado a empresas, a negócios, a empreendimentos, né, justamente como uma forma de ajudar essas empresas. Lá a gente pensando de novo, pô, a gente é educador, né, para ser bem sincero, os professores que estão assistindo vão confirmar. O professor, ele não ganha bem, né, não é um salário bom. Mas o professor está lá dando aula. E às vezes o professor está 30 anos com o mesmo salário, dando aula. Por quê? Porque às vezes o que é mais gratificante é você ver o brilho no olhar do aluno que ele aprendeu, que você ensinou, passou para ele aquele conhecimento, e com o conhecimento que você passou para ele, ele entendeu, ele aprendeu, ele ressignificou isso na vida dele e trouxe mudanças e transformação na vida dele, né? Então, por mais que a gente esteja fora da nossa área de atuação, por mais que a gente esteja em outros segmentos, a gente nunca perdeu Essa é a essência. essa essência do professor, né? Então, dentro desse processo de 2024, 2022, 2023, a gente massificou muito essa parte de eventos, né? A gente procurou trabalhar muito com eventos, e é uma área que também tem um ganho significativo, né? Então, a gente aproveitou a pandemia, a gente aproveitou a transmissão de live até 2022, apesar do mercado ter enfraquecido muito, ele continuava como nosso carro forte. A gente pegou o Eventos e o Eventos virou nosso carro forte até o ano de 2024, né? Então, com isso, a gente entendeu, né, 2023, 2024, a gente trabalhou muito com eventos também, e 24 a gente percebeu que muita empresa precisavam dessa experiência que a gente teve nesse decorrer desse tempo. Então, com isso, começamos a focar mais nesse desenvolvimento de empresas. A gente lançou o MVP do Cell. Né? Para quem não sabe o que é MVP, é um mínimo produto viável. A gente lançou o Cell com o formato de estudar, analisar, entender o mercado, entender como as pessoas iam aceitar, receber. Né? E esse ano, 2025, a gente está com o Cell totalmente reconfigurado, né? Com uma nova versão, com um novo formato, que é justamente para ajudar o empreendedor cada vez mais e mais, né, Gabi? Isso mesmo. E aí, por conta do ano passado, a gente ainda estava meio assim, será que a gente continua, né, o céu ou não? E aí, quem estava participando no céu na versão de 2024 falou, cara, vocês não podem parar, o céu realmente me ajudou, estruturou, me deu uma nova visão sobre o meu negócio, contribuiu, ter um momento de você conversar com outros empreendedores, compartilhar suas dificuldades. Inclusive, eles falaram, um encontro por mês é pouco demais, a gente precisa de mais, a gente precisa estar mais próximo. E também essa questão de estar mais próximo, muitas pessoas falam, eu quero estar próximo de vocês, né? Quero ter um convívio, uma conversa com vocês, que eu falo eu e Adri. E aí a gente falou, então é uma forma de a gente aproximar essas pessoas, contribuir, estar perto, estar junto, ajudar eles a crescer, ter um olhar mais técnico, talvez, para a gente fazer determinados ajustes necessários nos empreendimentos. E com essa nova roupagem que a gente trouxe para o clube, é justamente isso, a gente trouxe as pessoas para mais próximo, né? Realmente o encontro era muito pouco, né? E o encontro ele era muito mais para passar uma palestra sobre conhecimento específico do que gerar muitas conexões. Então, com isso, a gente pensou em diversas conexões. Então, a gente tem conexão diárias dentro do clube exclusivo que a gente tem, né? A gente tem conexão através de almoço, através de jantar, através de ida no café, né? E aí também, além disso, agora tem encontros somente para as mulheres. É isso. Né? Que é a ideia justamente de fortalecer essa questão. Então, o empreendedor ele precisa estar com o empreendedor, ele precisa criar amizade com o empreendedor e ele precisa respirar o mesmo ar de um empreendedor. Né? E uma coisa que eu comento eu trago uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam para mim aí nos comentários. O que vocês acham que um bilionário faz? Quais são as atividades que o bilionário faz? E aí você me responde aí no comentário. Se tiver algum bilionário assistindo também, pode comentar aí as atividades que você faz, né? Que é justamente interessante.
Quando a gente está no crescimento do nosso negócio, do nosso empreendimento, a gente precisa mudar os nossos comportamentos, né? É uma coisa que eu acredito que vocês vão ver a gente diversas vezes no decorrer desse ano, né? Tanto aqui no podcast como nos nossos treinamentos, nossas mentorias e por aí vai. E vocês vão ver o ano de 2025 todinho falando, né, sobre comportamentos. Então, esse ano eu vou bater muito forte em comportamento, né? No último treinamento que a gente teve, eu falei sobre comportamento é, na perspectiva do cliente, falei do comportamento na perspectiva de entender o anúncio pago, e agora também eu estou falando de comportamento do empreendedor. Então, para o empreendedor ele se desenvolver melhor e mais, ele precisa mudar alguns comportamentos, precisa mudar alguns ambientes, né? Precisa mudar o local que frequenta, e também isso vai trazer o quê? Viradas de chave, algumas mudanças que vai trazer o desenvolvimento da tua mentalidade para o teu empreendimento e para o teu crescimento pessoal, né? Então, vai outra pergunta para vocês. Quantas vezes no mês vocês dão para vocês um mimo, né? Um luxo, tem aquele mimimei, né? Então, quantas vezes no mês você pega, tira um dia para você ir num restaurante caro? Porque não é justo você passar manhã, tarde e noite trabalhando, de domingo a domingo trabalhando, porque eu sei que empreendedor, a vida dele é assim, e não tirar um momento para ir num restaurante caro, né? Então, se você não está fazendo isso, se organize para fazer pelo menos uma vez no mês e faça. Por quê? Porque isso vai gerar uma mudança de mentalidade, vai gerar uma mudança de comportamento. Quando você vai num lugar chique, as pessoas são diferentes. O ar é O ar é diferente. diferente, o clima é diferente, né? Tudo é diferente. Então você vai lá e você, cara, você fala, pô, que diferente, né? Então a gente faz muito isso, né? E agora a gente sempre teve o nosso lugar favorito e sempre fazia em um lugar específico. Só que a gente resolveu mudar isso e tem procurado outros lugares para ter essa experiência. E tem alguns lugares que a gente vai e fala, cara, é esse lugar que eu preciso estar. É aqui que eu preciso estar. Né? Então a gente vê pessoas extremamente influenciadoras aqui de Manaus, extremamente importantes daqui de Manaus, nesses lugares, com a BMW deles, com a Mercedes-Benz deles, né? E estão ali gerando conexões, gerando network. Né? Então, muitas das vezes você está sempre indo no restaurante da esquina e acaba de esquecendo que às vezes você ir num lugar desse, você pode conhecer uma pessoa que vai ajudar muito o crescimento do negócio. Você pode achar um cliente ali que ele está procurando resolver a dor dele, o problema dele com a tua solução, mas a tua solução não está chegando até ele, né? Então, é muito isso. E uma coisa que a gente está trazendo para o Clube dos Empreendedores é essa mudança, essa ambiência que a Gabi tem o costume de falar, né? Então, trazendo essa ambiência para os empreendedores, né, Gabi? Esse processo de mudar essa mentalidade, de ir para um outro local, um novo local, é muito louco porque começa na nossa mente. A gente já pensa, não, é muito caro, eu não vou querer fazer. E às vezes ele paga o mesmo valor, ali na esquina é o mesmo valor. Vamos pensar que o prato era R$ 30. Ele paga ali 25 no espetinho de frango, e aí ele não quer pagar 30 no restaurante mais chique, porque ele vai achar, não, vai ser muito caro. Mas às vezes é o mesmo valor. E aí a gente entra naquela questão de preço e valor, né? Mas olha o ambiente que você vai estar inserido, olha os negócios, as oportunidades que você vai fazer nesse ambiente, por estar neste local, por se conectar com pessoas que têm aquele tipo de linguagem. E aí você vai mudando não só da sua mente, mas os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas amizades, os outros ambientes, os outros locais que você pode frequentar. Então tudo começa na mente do empreendedor. E o céu, ele não é somente focado ao negócio, mas sim entender quem é o empreendedor, como que funciona a mente do empreendedor, como funciona a mente do seu cliente, dos seus colaboradores. Então o céu, ele consegue abranger várias áreas que o seu negócio precisa de maneira muito ampla. E ainda continuando sobre essa questão que a Gabi comentou, que às vezes você vai para um lugar um pouco mais fino, né, mais requintado, e às vezes tu está com medo aí de pagar mais caro.
Só que existe muito lugar que tem essa finura toda, tem esse refinamento, e que é mais barato às vezes do que o lanche da esquina. Né? Por quê? Porque nós, seres humanos, temos aquela concepção, aquela ideia de quando eu vejo um lugar fechado, né, Com luz com luz amarela, amarela, com porta dourado. fechada, com isofilme, a gente fala, pô, é caro. Não quero, porque é caro. Mas às vezes você entra lá e é mais barato do que em outro lugar. Né? Porque a gente sempre tem esse costume. Né? Temos uma cultura no Brasil de para ser humilde precisa ser pobre. E não é isso. Você pode ser muito humilde, mas rico. Né? Então a gente vê hoje muito influenciador que é muito rico e é extremamente humilde. Né? Um exemplo é o próprio Whindersson Nunes. Né? Então, uma pessoa extremamente formidável como ser humano, né? Muito humilde e muito rico. Né? Então, se vocês forem ver um pouquinho das ações que ele faz, ele está sempre fazendo ação social. Ele sempre está ajudando pessoas. Né? E muitas vezes ele separa um valor do show dele para ajudar alguma causa específica. Então, o que isso quer dizer? A pessoa pode ser rica, pode ser humilde, sem problema nenhum. Né? A gente precisa já uma virada de chave muito grande. A gente já precisa mudar essa mentalidade de que para ser humilde eu preciso ser pobre. E tudo isso está relacionado ao posicionamento. Sabe quando o seu cliente fala, ah, tá caro, não vou querer? Significa que você não está mostrando que você é caro, que você vale aquele valor. Então a gente já tem esse julgamento nos restaurantes, nos locais. Não, eu não vou porque ele já tem a aparência de caro. Então vocês precisam também pensar em relação ao seu negócio. Vocês estão passando essa imagem de caro, de que vale aquele valor realmente que você está cobrando? Ou as pessoas já te olham como algo barato, como uma opção de, quando eu não tenho tanto dinheiro, eu vou naquele local. A gente tem um restaurante que a gente brinca que quando a gente está bem financeiramente, a gente vai nele. Quando a gente não está tão bem, a gente vai no outro. Então, pensem no seguinte, sempre queiram ser o Matsuri da nossa vida, que é aquele que a gente está sempre bem financeiramente. Não queiram ser o outro que é, não estou muito bem das pernas hoje, eu vou lá naquele. Sempre pensam em algo de valor, aquilo que vocês possam agregar aos clientes de vocês. É verdade, né? Então, tudo isso é uma questão de mudança de mentalidade, mudança de atitudes e comportamentos, né? E se você sente muita dificuldade, eu não consigo falar em público, eu não consigo fazer vídeo, eu não entendo das redes sociais, eu não entendo de marketing, eu não entendo de gestão financeira, eu não sei qual é o lucro da minha empresa, não sei de nada disso. Então, você precisa entrar no Clube dos Empreendedores e Líderes, que lá é o lugar certo para você. Né? E se você acha que você sabe de tudo, e você tem essa convicção, não, eu não acho, Adro, eu sei de tudo, então o clube também é para você. Né? Porque a gente tem a possibilidade. Eu não sei de nada, então o clube é para você, porque nós estamos aqui para te ajudar nisso. Mas se você sabe de tudo, o clube é para você ajudar as pessoas que não sabem de nada. Né? Então, um dos benefícios do clube nessa nova pegada que estamos trazendo é justamente o empreendedor que tem aquela capacidade, aquele conhecimento a mais, ele pode trazer aí ser painelista, né? Fazer parte do nosso treinamento, passar o conhecimento que ele tem. Né? Então, tem várias formas, vários benefícios para você para fazer parte do clube. Ou você é um painelista, ou você vem ouvir os treinamentos e aprender nos treinamentos. Né? Tem também diversas formas de estar divulgando os teus produtos e serviços através do clube. Né? Então, a ideia é justamente essa, a gente gerar uma conexão muito forte para todo mundo se ajudar. Né? Então, quando todo mundo estiver se ajudando, todo mundo cresce. A ideia é essa. Né? Então, a ideia é gerar muito capitalismo mesmo, gerar muita receita. E estamos falando aí de um clube que tem diversas pessoas que já estão levando suas empresas há mais de 10 anos com um conhecimento muito grande. E apesar de a gente estar indo para o nosso 5º ano de empresa,
A gente já atendeu para mais de 5.000 pessoas com nossos treinamentos, atendemos para mais de 2.000 empresas com nossas consultorias e nossas mentorias. Tá? Então, a gente não está aqui somente vendendo oba-oba, vendendo teoria. A gente está trazendo para vocês experiências práticas que nós vivenciamos, que os nossos embaixadores vivenciaram. Né? Então, os embaixadores são pessoas extremamente conhecidas dentro das suas áreas de atuação, com conhecimento absurdo, né? E estão trazendo também um crescimento para o clube exponencial, né, com toda a sua experiência. Então, a gente resolveu trazer pessoas experientes dentro das suas áreas justamente para fortalecer. A gente não está trazendo teóricos, a gente não está trazendo pessoas que têm muita teoria, a gente está trazendo pessoas que têm muita prática, né, que tocaram seus empreendimentos, tocaram essa empresa. Tem pessoas que têm 3 empresas, 4 empresas, 20 e poucos funcionários, né, fazendo aí meio mundo acontecer, e tem mais um monte de outros trabalhos, outros serviços, né? Então, isso quer dizer o quê? São pessoas que têm conhecimentos muito bons, que estão contribuindo, que vão contribuir com você, que faz parte, que vai fazer parte do clube. E é justamente isso. Então, você que está com alguma dúvida, não entendeu realmente o que é o CEL, vamos recapitular. O CEL ele é um clube de empreendedores, líderes, gestores que querem crescer, inovar, aprender, trocar experiências. Então, ele é um ambiente onde você não vai simplesmente só receber conhecimento, você também vai poder ensinar. É um ambiente onde a gente vai poder pegar na sua mão e chorar junto, às vezes, de situações, de problemas do dia a dia, do cotidiano do empreendedor. E ter pessoas que podem ajudar, pessoas que às vezes já passaram por aquela situação, já passaram por aquela experiência, e você pode absorver aquele conhecimento e aplicar no seu negócio. Lembrando que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então você não precisa necessariamente errar para poder aprender. Você pode já fazer certo com aqueles que já passaram, já trilharam aquele caminho, e também contribuir com vários outros segmentos, além de ganhar visibilidade. Como a gente falou, todos os embaixadores e várias pessoas que estão dentro desse clube são pessoas que têm certa visibilidade, têm certa relevância, autoridade, referência em seus âmbitos ou até em maneiras mais abrangentes. E você, quem sabe, estando nesse meio, você também é visto como um famoso, como uma referência, e isso é muito bom para você, seja para sua marca pessoal, seja para a marca do seu negócio, seja para gerar mais venda, seja para gerar relacionamento, para gerar autoridade naquilo que você está falando. Então, o CEL, ele é um clube muito abrangente. Ele não é um clube simplesmente que eu vou te passar um conhecimento. A gente tem várias outras ações, várias outras atividades que podem contribuir para essa jornada empreendedora. É verdade. Né? Então, se você ficou com algumas dúvidas ou você está interessado, né, em fazer parte do Clube de Empreendedores e Líderes, entre em contato com a gente, né? Aciona a gente no direct, ou aciona a gente no WhatsApp. Né? Também no nosso site tem mais informações detalhadas falando sobre o que é o CEL. Né? E a gente está aqui para tirar suas dúvidas, e também a gente quer que você faça parte, seja um dos sócios, porque justamente a gente está procurando ajudar outros empreendedores, né, criar essa conexão, criar esse network com você. Então, a gente está chegando ao final, né, estamos ficando por aqui. Vou deixar a palavra final com a Gabi e a gente vai se despedindo, tá, pessoal? Agradecemos você que ficou até aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e fique atento aos nossos próximos episódios, porque esse daqui é só o primeiro de muito conteúdo que vocês ainda vão receber. Dentro dos podcasts, dentro dos episódios, nós vamos receber os sócios, os embaixadores, os patrocinadores. Então, você aí que tem o seu negócio e quer patrocinar um projeto que tem a ver com aquilo que você também acredita, aquilo que é o seu propósito de vida, ou até mesmo para divulgar o seu negócio, conseguir mais vendas, mais clientes. Essa é uma oportunidade muito grande de conectar o seu negócio com clientes reais e potenciais de comercializar o seu produto. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Ratoritech ou Ratoricel, no Instagram. Estamos sempre ativos lá, promovendo vários cursos, eventos, programações, e lhe convidamos também a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente divulga vários eventos,
cursos, editais, programas em gerais, nossos e de outras instituições parceiras, para contribuir, seja com seu crescimento, seja com vendas, seja com seu negócio, ou seja com a sua vida de maneira geral. Então a gente vai se despedindo. Fique com Deus e até a próxima!